Dia, amadas, graça e paz a vocês. Espero que estejam todas bem. Graças a Deus eu dei uma melhorada, né, da rinite alérgica que eu tava e a voz tá um pouco melhor. Hoje nós vamos para a nossa lição de número 26, a beleza do processo. Quem sabe não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha? Esther 4,14. Você certamente alguma vez já abriu a janela e o dia estava cinzento, né? E hoje o dia tá cinzento, né? Tá nublado, né? E pelo menos essa é a visão de quem olha de baixo para cima em dias nublados. No entanto, quando uma aeronave atinge certa altura e ultrapassa as nuvens, podemos ver como, apesar do dia estar encoberto, o sol não deixa de brilhar. Isso nos revela que até os dias cinzas têm sua beleza, mesmo que seja mais difícil percebê-la, né? O Senhor, ele usa muito sobre a águia, né? Que nós voamos alto como águia, né? E quando nós realmente, né? A águia, ela tem a capacidade de fazer isso, né? De voar bem alto, ela ultrapassa as nuvens, né? E quando ela ultrapassa, ela consegue ver o sol, né? E ela plana ainda lá, né? E ela nem precisa bater as asas, né? Então, quando a gente tá com esses dias cinzentos, né? Que a gente não consegue enxergar nada além olhando para cima, né? O Senhor fala, né, que o sol não deixa de brilhar, o sol tá lá, né? Ele tá brilhando, só a gente que não tá vendo no momento, se a gente continuar, né, na parte de baixo olhando para cima, né? Nessa parte cinzenta, né? Então ele vai falar com a gente aqui que às vezes é difícil a gente perceber a beleza que está lá em cima, né? E às vezes, mesmo nesses dias cinzentos, né? Se a gente olhar com os olhos do Senhor, nós vamos ver coisas belas. E é disso que essa lição vai tratar hoje. Ela não mora apenas no que está concluído, mas também no processo do que não está terminado. Como o bebê sendo formado no ventre de uma grávida, até mesmo depois do nascimento, muitas mães, na ânsia de poderem dormir mais e recuperar certa independência, dizem: Senhor, não vejo a hora dessa criança crescer, né? Quantas de nós já falamos isso, né? Em tempos da vida dos nossos filhos, né? Só que, assim, eu vejo isso, no meu primeiro filho eu fiz isso, né? A gente não sabia nada, tudo era novo, não via, né, que aquilo passasse. Quando eu tive a minha segunda filha, não, né? Eu já comecei a saber, eu tinha certeza que tudo aquilo ia passar, né? E aí o que aconteceu? Eu comecei a curtir os momentos que tinha, né? Como fala assim, mas quão imensuravelmente belo é um bebê desfrutando da sua papinha pela primeira vez, dizendo as primeiras palavras ou dando seus primeiros passos, né? Que na nossa igreja tem a Yasmin, né, a filha da Rita que teve o bebezinho recentemente. Então, com certeza ela, né, pode estar falando assim, meu Deus, Senhor, eu quero dormir um pouco mais, né? Já não aguento, Senhor, né? Mas que ela possa, né, parar e ver o quão precioso é isso, né? Porque a gente aprende isso no segundo filho. Mas, né, se a gente puder conseguir parar e falar, Senhor, me mostra a beleza desse momento, o Senhor vai mostrar, né? O quão precioso a gente acompanhar a vida dos nossos filhos, né? É tão lindo, né? Por isso que fala que ser vó é mãe com açúcar. Por quê? Porque a avó, ela desfruta de tudo isso. Eu ainda não sou vó, né? Mas eu tenho os pequeninos, né? Que eu acompanho mais de pertinho na igreja. Então é tão gostoso cada detalhe, né? Às vezes eu vou comentar com a mãe e falo assim: olha, essa criança fez isso na salinha. Ela fala assim: meu Deus, essa criança é terrível, né? Leva ela para casa, né? Mas é tão gostoso porque a gente começa a ver a beleza dos processos na vida da gente, né? E é disso que Deus vai falar, sobre a beleza dos processos, né? Falamos antes que Deus nos espreme, né, para arrancar o óleo, né, a pureza do nosso coração nas coisas. Mas hoje, nessa lição, ela vai falar para que a gente preste atenção na beleza que há nos processos. Também há beleza no seu casamento. O que será que o Senhor quer falar hoje? Qual é a beleza que nós não estamos enxergando do nosso casamento? O que o Senhor quer nos mostrar que está em processo no nosso casamento, que não é tudo ruim, né? Que não é tudo pesado, mas existe uma beleza. Por quê? Porque nós já temos a plena convicção, a confiança, a fé de que todo processo feito pelas mãos do Pai vai dar bom, não vai dar ruim.
vai sair algo transformado, porque é as mãos de Deus que está fazendo. Na singeleza de sua casa, né? E a nossa casa? Será que a gente consegue ver beleza nela ou a gente só consegue ver defeito? Quando eu fui assaltada, acho que uns 9 anos atrás, mais ou menos, né? E a gente mudou para essa casa aqui. Essa casa tem mais de 80 anos que ela foi feita, é da minha sogra, né? E ela deixou com que a gente morasse aqui. Quando a gente chegou, né? A princípio a gente falou: nossa, quanta coisa que a gente vai ter que reformar aqui, né? Mas não demorou muito. Ao Senhor falando: olha, presta atenção no que vocês pediram, né? E a gente morava numa casa de meio lote, num sobrado. E as nossas orações, tanto do meu esposo quanto minha, é que nós queríamos ter uma casa grande, onde a gente pudesse receber os irmãos, receber hóspedes quando fosse necessário, né? Missionários que precisassem vir dormir, ter uma cozinha grande, onde a gente pudesse cozinhar e ali a gente pudesse comer junto com os irmãos. Era o nosso sonho isso, né? Eu falava que queria espaço, quintal, para que eu pudesse ter animais, né? Então era sonho isso. E quando, né, nós fomos assaltados, primeiro momento, esse dia cinzento, foi muito difícil, né? Chegar aqui, parecia que nós tínhamos sido acuados, saímos da nossa casa que construímos com tanto amor, tanto carinho, tinha cada detalhe na casa era nosso, né? E de repente viemos para um lugar que não tinha nada na nossa cara. Né? E depois de muito rápido, foi depois de uma semana no máximo, o Senhor falou: olha, lembra que vocês oraram para mim? Eu estou dando para vocês em dobro. Né? Aqui é 5 vezes maior do que o lugar onde eu morava, né? O espaço que eu tenho. Hoje eu tenho 4 gatos, dois que realmente eu peguei e que 2 que apareceram, vieram para minha casa, 4 gatos, né? E o lugar aqui, que para quem já veio, é muito grande. A casa é grande, eu posso receber, sei lá, 10 pessoas para dormirem hoje na minha casa, né? Então Deus cuidou de cada detalhe. Naquele dia que pareceu tão cinzento, tão difícil, depois de um tempo a gente viu esse processo com a mão de Deus e o carinho e o amor e ainda o mimo que o Senhor nos deu, né? Que através dessa dificuldade tão grande nós ganhamos do Senhor. Na xícara sem par e as canecas lascadas, né? Não sei vocês ainda, mas eu já tenho isso, né? Xícaras que não tem par mesmo, nas canecas que se lascaram, né? Eu brinco com a Juliana: guarda as coisas de leito, porque tudo lasca, né? Mas isso são coisas nossas e quão é gostoso, né? Porque quanto mais o tempo passar, a gente vai saber a história de cada coisa. E aí a gente vai contar o processo que passamos para as pessoas já completo. Por isso que é tão difícil a gente ver a beleza do processo agora, porque nós estamos passando por ele. Mas quando passar, a gente vai ver na totalidade o processo do Senhor. E aí sim a beleza, né, vai ser natural aos nossos olhos. Mas o Senhor fala que nós já podemos passar por esse processo e ver a beleza agora. Por quê? Se confiamos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, então a gente vai conseguir tirar, né, beleza no processo que estamos passando agora, seja no nosso casamento, seja no trabalho, seja com filhos, seja com o namorado, né, seja dentro da igreja, nos ministérios. Então, existe um processo ocorrendo, mas existe uma beleza nele. Nos dias comuns, como a segunda-feira, e não apenas nos suspiros de final de semana, né? É isso que a gente tem que ver na nossa vida. Acontece, né, o culto, os movimentos, né? Nossa, eu estou cheia, estou explodindo do Senhor. Mas e aí? A segunda-feira vai chegar. E esse cheio, transbordar do Espírito Santo tem que continuar na segunda, na terça e na quarta, tem que continuar, né? Esse processo de se encher do Senhor, ele não dura só um momento, ele é constante na nossa vida, porque o Espírito Santo hoje ele habita dentro de nós. Ele não sai, ele entra, ele paira, não, ele está dentro de nós, né? Então esse movimento dele, esse agir dele é constante, é diariamente, é a cada momento. Ao contrário do que pensam na verdade, ela não está no extraordinário, mas na simplicidade arraigada da mulher,
que ama e abraçou a vida que tem, sem deixar de sonhar com o futuro que o Senhor lhe prometeu. Então, existem processos dolorosos, demorados, mas há uma promessa. Cada uma de nós, se buscarmos no Senhor, o Senhor vai nos dar uma palavra rema em cada processo que vamos passando. E se nós fixarmos os nossos olhos nessa palavra, cada vez que o processo ficar difícil, a gente lembrar dela e confessar ela, né, falar em voz alta, declarar ela para as nossas vidas, tudo vai ficar mais fácil, porque nós temos o que? A confiança que Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Na realidade, o belo está em tudo o que o Senhor realiza, tudo que Ele faz. Então, se nós cremos que todas as coisas cooperam para o nosso bem e que a mão do Senhor é soberana e está no controle de todas as coisas, então, né, a gente sabe que existe algo belo ali, pois faz parte de sua essência. Sempre que penso a respeito desse assunto, lembro-me de Esther. Antes de se tornar uma mulher notável, Hadassah passou literalmente por um processo de embelezamento bastante longo, né? E quando a gente pega essa passagem de Esther, né, fala que ela ficou 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos, né? A gente fala, nossa, nós que somos mulheres, né? Que delícia! Já pensou sendo tratada durante 6 meses, mimada? Mas, né, a história conta o que tinha dentro do coração de Esther nesse momento, que parecia tão belo aos nossos olhos, havia algo ali mais profundo. Vamos entender aqui. A menção à mirra presente nesse tratamento me remeteu quase que de imediato ao contexto da preparação do corpo de Jesus para o sepultamento. Aqui acredito que ela faça referência à morte e à cura dos nossos desejos. Né? O que será que o Senhor quer trazer morte na nossa vida? Desejos que há dentro do nosso coração, do quais o Senhor não se agrada. Né? O Senhor quer trazer cura nesse processo. Como o Senhor disse a Esther, tem um propósito para você, mas antes vou lhe mostrar a beleza do processo e vou prepará-la durante um período determinado, a fim de que você seja a minha resposta para esse tempo. Olha que coisa linda, né? Quando nós enxergamos que o Senhor está fazendo esse processo na nossa vida e que nós estamos sendo preparadas para um tempo que Ele determinou, isso é lindo demais, é belo demais, dolorido demais, difícil demais, lágrimas demais, choro demais, dói demais. Mas o belo do Senhor está aí, porque existe um tempo determinado para esse processo e existe algo mais. Nós estamos sendo preparada para um tempo do Senhor. Ele vai usar esse processo na nossa vida para um tempo para glorificar o nome dele. Então, por isso já traz calmaria ao nosso coração, traz alegria e traz paz, porque nós confiamos, temos fé que isso vai passar e vai glorificar o nome dele. Talvez ele esteja dizendo algo semelhante a você hoje, né? Qual o processo que você está hoje? Qual o processo que eu estou hoje? Isso vai terminar e vai glorificar o nome do Senhor. Esther não apenas foi preparada com todos os procedimentos estéticos da época, mas também foi orientada a esperar. Então, o Senhor nos prepara no meio do processo. No meio do processo, somos, né, obrigadas a esperar, não podemos pular, porque o Senhor fala que aqueles que esperam no Senhor, suas forças serão renovadas e voarão altos como a águia, né? Então, vamos respeitar, porque estamos sendo preparadas. Nada é em vão do que nós temos passado. Nada, estamos sendo preparadas e vamos esperar. Esse fator se mostrou decisivo, pois nesse percurso, a futura entronizada rainha teve de demonstrar estratégia para não se deixar dominar pelas emoções. Então, o que acontece no meio dos processos, né? Nós não podemos deixar que as nossas emoções nos dominem. Por quê? Porque a emoção, ela é enganosa, ela vem de um coração enganoso, né? O que acontece? A nossa emoção leva a termos motivações erradas.
Então, toda vez que a nossa alma sair do descanso do Senhor e vier nos incomodar, que nós possamos falar para ela: volte ao teu descanso, né? E não deixamos as nossas emoções, porque as emoções, gente, ela vem do profundo do nosso coração. É isso que a palavra fala, né? Que as guerras vêm das paixões que existem dentro de nós, né? Não dá para a gente ser movida a emoções. Só dá ruim, só dá coisa errada, deixar que as nossas emoções, né, venham à tona. A direção do Espírito de Deus na vida da rainha Judim Suzã a levou a tomar as melhores decisões, a ponto de conduzir o processo de libertação de toda uma nação. Olha só, né? Ela não foi movida pela emoção que ela tinha dentro dela, né? Pelas situações que ela estava vivendo naquele momento. Vamos ver por quê. Porém, engana-se quem pensa que a vida de Esther foi tranquila e privilegiada. Aquilo que eu estava falando para vocês, né? Nossa, 6 meses de cuidado, de beleza, nossa, ela não tinha nada e de repente é levada para o palácio e ela ganha tudo isso, né? Mas vamos ver o que tinha dentro do coração de Esther nesse momento que estava havendo esse processo na vida dela. A Bíblia nos conta que ela era órfã, ela não tinha pai e mãe junto dela para aconselhar, para ajudar, para orientar. Ela não tinha. Ela era uma pessoa, né? Não fala, só fala que era órfã, né? Não sabia quanto tempo os pais tinham morrido, quanto tempo ela tinha caminhado junto com os pais. Não, só fala que ela era órfã, morava com o tio dela, né? Então veja só, ela não tinha a base, a estrutura que era a família dela, né? Nós somos uma estrutura, nós temos uma base para nossa casa, para os nossos filhos. Nós temos a igreja, temos aprendido tanto a palavra, nós temos isso, e Esther não tinha isso naquela época. Estudo também nos revela que quando foi recrutada para o harém do rei, a jovem hebraica provavelmente era uma adolescente. Olha só, né? Ela foi tirada, né, afastada do seu primo, a única família que ela tinha, né? E o que acontece? Era uma adolescente, né? Os adolescentes, como é difícil essa transição, você não sabe se é criança, não sabe se é adulto, são tantas inseguranças, tantas incertezas, né, que temos nesse mundo, né? A gente tem que tomar cuidado com os nossos adolescentes. Às vezes, né, só cobramos dos nossos adolescentes, mas se olharmos para a nossa época, né, no meu caso, na minha idade, né, o adolescente, né, não tinha tanto essas coisas, recursos, né, de internet que temos agora, tanta agitação na cabeça, tanta abertura de tantas coisas, e isso parece ser tão bom. Nossa, como eles têm a tecnologia, como vocês sabem tanta coisa, e por que vocês aprontam? Por quê? Porque o interior deles, ainda eles são crianças, né? Eles precisam ser ensinados, eles precisam amar a palavra do Senhor, eles precisam ser cheios do Espírito Santo, né, para que eles possam andar em santidade, para que eles possam guerrear com as suas próprias mãos, né? Existe um processo na adolescência, né, em que a mente deles está tão agitada, eles têm que aprender ainda como se render a Deus, né? É tanta coisa na cabeça deles, né? Hoje nós estamos orando pela vida da Ana, filha da Jaque, por essas crises de ansiedade, e eu sei tão ruim o quanto é isso, né? Porque já passei pela síndrome do pânico e só a palavra do Senhor pode trazer cura, só a palavra do Senhor pode trazer estabilidade nesse momento de crise e de pânico, né? E depois que esse processo acaba, né? A gente glorifica Deus. Por quê? Porque nos processos há a beleza, há a palavra do Senhor sendo verdadeira e ela sendo realmente provada e ela tem efeito, né? Então, a Daça teve de mudar o seu nome para Esther, a fim de não correr o risco de ter sua identidade descoberta no palácio. Olha só, ela teve que esconder a identidade dela, para que ela não fosse descoberta. Olha só que situação. Não tem paz, né? Não tem identidade, era adolescente. Quanto estava confusa, quanto medo essa menina deve ter sentido ali. Mas ela estava sendo preparada pelas mãos do Senhor por um tempo que haveria de vir.
E ela, o que que ela fez? Ela esperou, ela não murmurou, ela não chorou, bateu boca com não sei quem, quis sair correndo. Não, ela esperou. Ela só cumpriu o propósito que Deus colocou à frente dela, sem saber, né, para que era aquele propósito. Não imagino que deva ter sido enfrentar tudo isso sendo tão jovem, órfão e de tanta incerteza acerca de seu futuro. Ela não sabia que seria escolhida pelo rei, nem tinha noção do que aconteceria naquele harém. E se não fosse selecionada e nunca mais pudesse sair de lá? Provavelmente também não era capaz de conceber o destino que lhe aguardava. Mas o Senhor sabia, e tudo o que ele precisava era de espaço para agir e de permissão daquela jovem para usar esse processo doloroso, incerto e cinzento para cumprir um plano grandioso naquela geração. É isso que o Senhor quer. Ele quer espaço para agir na nossa vida, ele quer permissão, né? O Senhor não é um Deus que arromba portas. A palavra dele diz que eis que estou à porta e bato. Se você abrir, entrarei e serei com você. Então nós temos que abrir, né? Às vezes estamos lá nesse processo tão doloroso, só sabemos perguntar por quê? Porque isso não passa nunca. Meu Deus, me tira desse deserto. Não, existe um processo pelas mãos de Deus e que nós possamos viver esse tempo com calmaria, mansidão, alegria, né? Que possamos pedir oração, sim, quando precisamos. Ó, irmãos, ore por mim, ora porque eu tô nessa situação, ou então às vezes nem falar. Por quê? A oração do justo muito vale. Então, eu tenho pessoas que caminham comigo hoje que eu não preciso nem falar pelo motivo que eu quero que elas orem. Eu só falo, ore por mim. E Deus é tão maravilhoso, né? Que ele levanta intercessores que estão ali de todo coração para se levantarem, pé de guerra, com as suas armaduras e guerrearem pela nossa vida. Isso é precioso demais, né? E nós passamos pelo processo junto com outras irmãs, né, que se dão e se alegram com o outro, né? Choram sim. Eu ouvi uma vez uma ministração que é muito fácil chorar com o outro, porque dói, chora, né? Mas alegrar com o outro é outra coisa, né? Alegrar com o outro, celebrar com o outro, move outras áreas dentro do nosso coração. Então, se alegrar é muito mais difícil do que chorar. Hoje, Deus está à espera de que você entregue o controle de sua história ao Espírito Santo, em vez de as suas emoções, para ser preparado e saber a hora correta de agir. Então, o Senhor quer que a gente dê ao Espírito Santo o controle da nossa vida, não só das nossas emoções. Ele quer tudo, né? O Espírito Santo sente ciúmes de nós. Então ele quer tudo, ele não quer só uma parte. Pai, cuida do meu emocional, Senhor, cuida dessa área da minha vida. Não, o Senhor quer todas as áreas da nossa vida entregue nas mãos dele, né? Para quê? Para que a gente seja preparada e saiba a hora correta de agir para aquele propósito do Senhor. Por certo, muitas vezes nós não nos deparamos com dias cinzentos, mas é imperativo aprendermos a discernir que o Senhor está ao nosso lado diariamente e deseja realizar grandes coisas em nós e através de nós. Então fala que é imperativo, é e é, não é se, é um processo feito pelas mãos do Senhor e vai sair grandes coisas aí na nossa vida e através de nós para outras vidas, amém? Mulher, existe beleza nesse processo pelo qual está passando. Tudo o que você precisa fazer é enxergar acima das nuvens, ou melhor dizendo, enxergar abaixo de si. Então, se eu estou acima das nuvens, eu olho para baixo, né, nas profundezas e ver que suas raízes estão crescendo no processo. Olha que coisa linda! A gente passa a dificuldade, a gente está ali nesse processo, mas a gente vai mais alto, a gente olha para cima e vê Jesus Cristo moldando as nossas raízes. E isso é a presença de Deus. E é por isso que eu declaro mais uma vez: nós estamos crescendo para a glória de Deus. Como o pastor falou na quarta-feira, né? Deus acrescenta,
no nosso meio, né? O que eu quero dizer é que não vão chegar toneladas e toneladas de pessoa dentro da igreja de uma hora para outra. Vai acontecer isso quando o Senhor acrescentar, e Ele vai acrescentar por quê? Porque a nossa comunhão, os nossos processos, nós passamos para a glória de Deus e nós vamos fazer com que o que foi realizado em nós agora vai ser através de nós para outras vidas. E por isso a nossa igreja vai crescer, porque primeiro em nós, depois através de nós, e não há o que impeça, porque essa promessa é de Deus, Ele acrescenta, mas é primeiro em nós. Então, que possamos buscar diariamente que o processo que estamos passando seja conduzido pelas mãos do Senhor, para que isso venha trazer glória ao nome dEle. Amém? Senhor Deus, somos gratos a Ti, Senhor, por mais um dia, pela Tua palavra, Senhor, que nós possamos identificar, Senhor Deus, as Tuas mãos, Senhor, movendo no processo que nós estamos fazendo, Pai, porque a paz que vem, Senhor Deus, é como a pastora Mônica prega, Senhor, nada quebrado, nada fora do lugar, nada, 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 Senhor Deus, fora daquilo que é do Teu querer, fora da Tua vontade, Senhor Deus, isso traz ajustes nas nossas vidas, Senhor, e possamos ver a beleza desse processo, Pai. Abre os meus olhos, abre os olhos das minhas irmãs, Senhor. Por mais difícil que seja o processo que estamos passando, Senhor, que possamos enxergar, Pai, que é as tuas mãos que estão no controle, Pai, e que todas as coisas cooperam para o bem, Senhor, e que no meio desse processo, na nossa vida, o Senhor vai trazer cura, libertação, Senhor, e que a partir daí, através de nós, Senhor, nós vamos trazer isso para a vida de outras pessoas, Senhor, que os nossos olhos continuem fixos, olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé, Pai, e que o Senhor continue, Senhor, fazendo com que as nossas raízes, Senhor, cresçam para baixo, Senhor, que nós não tiramos isso da nossa mente, Pai, que as raízes foram podadas e que agora, Senhor, vão crescer para baixo, Senhor, aonde estão os rios de água viva que vem do Senhor, Pai. Muito obrigado, Pai. Coloco a vida da Ana diante do teu altar, Senhor, declarando que ela é livre, Senhor, em nome de Jesus, que todo medo, toda ansiedade bata em retirada, Pai, e que a tua paz, que excede todo entendimento, Senhor, venha para a vida da Ana nesse dia, Pai. Oro também pela vida da Carol, Senhor Deus, Pai, que ela seja curada no teu nome, Pai, que toda medicação passada a ela venha fazer o efeito devido, Senhor Deus, que todo esse sangramento, Senhor, seja cessado pelas tuas mãos, Senhor, e que haja no nosso meio, Pai, cura, libertação, salvação, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, Pai. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço, Senhor. Amém.